O pessoal gravando, então, dentro do cenário de hoje, o Cássio vai falar um pouquinho para a gente sobre o Watson, né? A ideia aqui é que ele possa nos fornecer um pouco de conhecimento, né, do Watson, experiência no portal de periódico, né? Cássio, é contigo. Você é o cara aí. Boa apresentação. Legal. Valeu, Jean. Vou compartilhar minha tela aqui. Vocês conseguem ver minha tela, pessoal? Sim, tá tranquilo. Ok. Bom, semana passada, então, o Geraldo ele deu uma apresentação bem geral do Watson, da ferramenta em si. Foi bem legal, porque acho que para quem não conhece, foi bem esclarecedor enquanto qual é o propósito do Watson como uma ferramenta, quais são as possibilidades da ferramenta em si, né, os usos e toda uma explicação técnica a respeito dos componentes. E eu queria, nessa apresentação, mostrar como é que o Watson está sendo usado no portal de periódicos atualmente. O que projetos a gente está fazendo, como a gente está fazendo. Eu vou entrar um pouquinho em tecnicalidades, tentando fazer um paralelo com o que o Geraldo, a apresentação dele, e com o que a gente está usando aqui dentro dos nossos projetos. Então, vamos lá. Novamente, vou falar sobre o que está sendo feito no Watson Explorer, dentro do portal de periódicos. Atualmente, indo direto ao ponto, a gente tem, acredito que, cinco projetos que a gente pode dizer bem que estamos trabalhando no portal de periódicos, que é o de contratos e autorizações, em que a gente faz a leitura automática dos contratos para tentar encontrar os grupos de instituições que são contratadas, ou melhor, que tipo de periódicos, que tipo de recursos eletrônicos são contratados para que instituições. Essa é uma das coleções que a gente vai falar bem nessa apresentação. Outro grande projeto é a extração de referências e como é que o conteúdo assinado está sendo utilizado. Como é que a gente está importando indexadores de conteúdos externos, por exemplo, como o Microsoft Academic Graph. Descoberta de conteúdo, o nosso conteúdo contratado, que a gente também vai ver nessa apresentação com bastante detalhes, e publicações relevantes para fazer a base de autores nacionais. Também vamos ver com mais detalhes a seguir. Bom, antes de começar a falar do Watson, eu queria falar um pouquinho de como é que funcionam, de uma forma bem geral, né, como é que funcionam os contratos e autorizações e os recursos eletrônicos dentro do portal de periódicos. A gente possui dois sistemas básicos. Um de gestão de gestão do portal, gestão de contratos e gestão de IPs, de instituições, acervo, que a gente dá o nome de Admin IP, e outro que é contratado pelo portal, especificamente pela Xlibris, é uma empresa que fornece 3 soluções para a gente, que é o Primo, o SFX e o Metalib, que é o que faz com que a busca do portal funcione. Quando alguém vai lá e procura Science nos periódicos, ou procura, por exemplo, sistemas multiagentes dentro de assunto, ele está acessando diretamente essas soluções da Xlibris. E são elas que, então, entregam um conteúdo digital, assim como o link para chegar no conteúdo digital, quando o usuário vai lá e acessa. Muito bem. O grande problema hoje em dia do portal é que esses dois sistemas não são explicitamente ligados. Então, o usuário do portal, o usuário interno, o usuário administrativo, ele recebe um contrato que foi assinado, vai analisar para ver quais são os recursos eletrônicos e as instituições que estão ali formadas, para então autorizar o conteúdo digital nessas outras plataformas. Quase que manualmente, não totalmente manualmente, mas em sua grande parte ainda requisitando muito de uma avaliação por um ser humano. Bem, a gente tem que lembrar que esse conteúdo digital, o grande propósito do portal, claro, a gente permitir o uso da ciência pelos nossos pesquisadores brasileiros, e eles ligam, de certa forma, as instituições ao conteúdo digital assinado. E aí, como eu tinha falado dentro dos contratos, os editores vão, então, fazer grandes grupos de instituições e grandes grupos de recursos eletrônicos sob forma de pacotes. Esses pacotes, então, são formados, são contratados, são ali ditos em contrato e são, então,
transportados para essas plataformas para que o conteúdo, então, apareça no brasileiro. Mais ou menos vem assim. Dentro do contrato vem um anexo, que a gente tem uma lista de conteúdos, né? Vamos dizer aqui, a gente tem um pacote chamado Freedom Collection, que tem uma série de periódicos. Depois a gente tem outro anexo que vem a lista de instituições. E a gente vê, o Freedom Collection e outra coleção aqui são assinadas para essa galerinha aqui, para todas essas instituições. E aí a gente se vê com uma série de problemas, né? Primeiramente, quando a gente tem a necessidade de ter uma pessoa tendo que autorizar na mão esse conteúdo, esses recursos eletrônicos, que são muitos, a gente acaba criando uma dúvida a respeito de, será que a gente está pegando tudo corretamente, que está sendo assinado para as pessoas dentro do prazo que está sendo assinado, dentro do prazo de vigência do contrato, tudo aquilo que está sendo renovado ou deixou de ser renovado, está corretamente sendo ativado na plataforma de busca? Isso daí nos traz uma série de problemas, uma série de questionamentos internos a respeito do bom uso dos recursos que estão sendo contratados. Depois, outro grande problema seria o uso dessas plataformas externas, em que a gente não tem muito controle sobre uma série de configurações. A gente pode falar com o nosso colega de equipe, o Dallon, que ele sempre está assim, putz, para fazer tal coisa no Primo, você tem que entender uma outra série de coisas, ou então simplesmente não dá para você fazer uma determinada configuração no Primo. Então, quando a gente usa um sistema externo, a gente perde muito controle, não só do que está sendo distribuído, quanto da própria configuração da ferramenta em si. E depois, fazer essa entrega personalizada de acordo com que a instituição tem acesso, o que ela não tem acesso, mas pode ver ainda assim como conteúdo aberto. Isso tudo é um grande desafio quando a gente tem uma plataforma externa. Então, a gente pensa que o uso do Watson, ele vem para resolver uma série de problemas relacionados a essas questões. Como, por exemplo, a gente tem uma maior segurança na entrega do que está sendo assinado de fato, que a gente consegue descobrir ali na fonte do contrato, junto com a sua vigência, junto com a sua data, o que veio dentro do pacote, o que a gente tem direito, o que o editor está liberando para a gente, e o que a gente vai, então, trazer como dentro de uma URL ou dentro de um resultado de busca para o pesquisador que está interessado naquele conteúdo. Controle também do que está sendo acessado, transferindo o controle de uma aplicação externa para a nossa própria aplicação, com o Watson sendo a engine. E isso é muito interessante porque a gente, inclusive, tem controle da contagem, estatísticas de acesso, uso dos recursos eletrônicos de forma adequada, e a identificação dos conteúdos mais importantes, aqueles conteúdos que estão sendo mais acessados, aqueles conteúdos chaves, aqueles conteúdos que estão sendo utilizados nas produções nacionais, estão sendo não só acessados pelos estudantes como forma de pesquisa, mas estão sendo consolidados como referência dentro das teses ou dos periódicos, dos artigos de periódicos, capítulos de livros, enfim, as produções dos nossos pesquisadores nacionais. Ok. Tendo isso em vista, tendo essa pequena introdução em vista, eu gostaria, então, de mostrar uma primeira Search Collection. Acho que, como todos lembram, o Geraldo, então, ele falou de uma série de componentes do Watson, e eu acredito que tudo começa com o uso do Watson Explorer dentro de uma Search Collection. Inclusive, é onde começa o nosso tutorial da Search Collection, quando a gente estuda ali o curso de Watson. Então, eu queria mostrar para vocês ao vivo um pouco dessa Search Collection. Bom, acho que todos veem aqui meu browser. Essa daqui é a interface gráfica do painel administrativo do Watson. Já estou logado aqui. Search Collection, sim. E aí, vou acessar a Search Collection do Ciência Hoje. Ciência Hoje é um conteúdo do portal de periódicos. É uma revista que vem sobre dois títulos, que é o Ciência Hoje e o Ciência Hoje Crianças, em que a gente tem o conteúdo dela, foi passado um visualizador, um mecanismo de visualização de imagem para texto,
nessas revistas, e a gente tem o conteúdo delas todo guardado em arquivos, por páginas. E aí a ideia é que a gente pudesse criar um buscador que trouxesse esses resultados. E a gente criou uma search collection bem simples. Os nossos colegas Ricardo e Darlon, que trabalharam especialmente nisso, para poder fazer a indexação desse conteúdo, e ela é bem simples. E ela é um excelente exemplo de como é que os componentes dentro do Watson funcionam. Tudo começa, então, na Search Collection, em que as Search Collections têm 3 itens principais, tá? Elas são o crawler, me fugiu a palavra agora. Os conversores e os indexadores. O crawler, ele é um mecanismo proativo em que você fornece uma seed. Uma seed vai ser, por exemplo, uma URL para um site, ou uma conexão JDBC, ou uma URL para um arquivo, para um sistema de arquivos, e que ele vai ali buscar todo o conteúdo que tem dentro dessa semente, né, dessa seed, e trazer para você de acordo com filtros, com configurações internas, para que ele haja um limite ali de quanto conteúdo você vai querer. No caso aqui, a gente forneceu como seed um sistema de arquivo. Dentro do próprio servidor em que essa instância do Watson está funcionando, existe então uma pasta dentro de OPT Ciência Hoje que todo o conteúdo está ali configurado. Uma vez que o Watson adquiriu esse conteúdo, ele precisa então converter para algo que ele entende. Esse algo que ele entende é chamado de documento virtual, ou então VXML. Isso é atingido de acordo com os conversores definidos dentro da Search Collection. Vamos a eles então. Bem, os conversores dentro de uma Search Collection, eles funcionam como se fosse uma espécie de pipeline. Eles têm, o próprio Watson já traz uma série de conversores. Toda essa lista aqui são, em grande parte, conversores que já vêm com o Watson, que transformam um tipo de arquivo para outro tipo de arquivo. E aí, a ideia é que você vá concatenando conversores de acordo com a sua necessidade, para que os arquivos que foram descobertos, ou então os dados que foram descobertos, os registros de bancos que foram descobertos, ou então as páginas que foram descobertas, sejam convertidas para aquele tipo que a gente falou ainda agora, do documento virtual. Então, além desses conversores que o Watson já traz, a gente pode definir próprios, que foi o que o Ricardo fez aqui. Ele definiu 2 conversores, um que vai trazer qualquer tipo de dado que for pelo crawler e ser transformado em um documento virtual não normalizado, e outro vai fazer algum tipo de enriquecimento ou algum tipo de processo, não necessariamente que enriqueça o dado, dentro dessa captura que foi feita. A gente pode, então, testar rapidamente como é que esses 2 conversores funcionam. Vou voltar aqui para o overview da minha Search Collection e vou dar um teste nessa seed. Vamos lá. O que ele vai fazer? Ele vai simular o processo de crawling. Aqui, quando eu dei um teste dentro dessa URL, né, ele achou 2 subpastas. A Ciência Hoje, SCH, e Ciência Hoje Criança, que é o CHC. Vamos testar o Ciência Hoje. Demora um pouquinho. Ele basicamente vai buscar os arquivos que estão dentro dessa pasta e vai nos mostrar daqui a pouco. E aí, dentro do crawler, voltando um pouquinho, tem uma coisa interessante que você pode, inclusive, colocar alguns, além de, por exemplo, agressividade ou alguns filtros para barrar certas coisas que você não quer que ele pegue, você pode colocar também dados que digam quão atual está aquele dado que ele pegou. Para que isso serve? Uma vez que você, por exemplo, está no sistema de arquivos e lá tem a data de modificação, você pode dizer para o Watson sempre olhar essa data de modificação. Ele vai, então, buscar uma primeira vez todos os arquivos e vai registrar essa data que esses arquivos foram buscados. Uma vez ele rodar, você pode configurar, inclusive, jobs para ele ficar rodando com uma certa periodicidade. Ele, então, vai ver que arquivos, de acordo com a data de modificação, foram atualizados ou
simplesmente foram colocados ali como novos, e ele vai apenas crawlear aqueles arquivos novos. Isso é bem interessante porque você sempre pode ter uma search collection atualizada, de acordo, por exemplo, com um banco de dados, fica ali sempre mudando sempre, ou um sistema de arquivos em que arquivos saem e voltam ou são atualizados. Enfim, ele aqui pegou os vários PDFs que estão nessa pasta. Só um esclarecimento. Na verdade, esses arquivos não são PDFs, eles são com um ponto PDF, mas na verdade eles são textos planos resultantes de um processo que não foi feito no Watson, tá? Foi o processo de leitura das páginas e transcrição para um outro arquivo. É um arquivo texto normal e a gente vai testar um deles para ver o que acontece. Vou esperar mais um pouquinho. Beleza. Vamos ver o que aconteceu. Ele então nos mostra um trace de conversão. Que conversores foram então acessados dentro daqueles todos definidos lá, inclusive os 2 primeiros que o Ricardo definiu, todos os outros que o Watson já trouxe com ele na engine, para ver o que acontece. Ele pegou um primeiro, em que pega um tipo de arquivo desconhecido e transforma em VXML unnormalized. E aí, o que foi que ativou ele foi essa condição aqui. Quando a URL ela dá um match no ponto PDF, você então vai para o conversor chamado texto.xml, que foi exatamente o que o Ricardo tinha planejado. Pegar todos esses arquivos de texto e transformar num XML. Ele vai transformar num XML aqui, vou mostrar rapidamente como é que ele fica. Esse arquivo texto, deixa eu ver aqui, eu vou mostrar como é que é um exemplo, não é exatamente esse arquivo texto aqui, só um minuto. Antibióticos. Aqui. Ops, perdão, ele não é um PDF. Aqui. Ele vem do servidor dessa forma aqui, tá? Fazendo a transcrição do que estava ali na página do meu PDF do Ciência Hoje. Instituto de Ciência Hoje, mas organização social, blá, 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 bem daquele jeito de leitores de texto e imagem, né? Às vezes tem algumas coisas meio sem sentido no meio, mas de forma geral, até que ele fez um bom trabalho aqui de buscar o que tem o conteúdo. Então, esse texto aqui, o Watson descobre, percebam que ele veio com PDF, mas na verdade ele é um texto plano, tá? E transformou num XML. Transformou nesse XML. Vem um documento, content text, name snippet, e vem todo o conteúdo que está ali naquele arquivinho. Em seguida, ele vai para o próximo conversor. Ele vai pegar esse texto aqui, esse XML, e transformar num... Aí sim ele realmente vai transformar num VXML, num documento virtual. Vamos olhar o que foi que aconteceu. Aqui, ele transformou em VCE, Document Content. E aí, ele vai fazer mais algumas transformações, inclusive com um parser XSL, para então transformar ele num documento virtual que o Watson entende de fato. Então, ele vai passando por vários conversores até chegar num documento bem estruturado, em que você pode definir, então, com base nessas tags de content, indexadores, que é a terceira grande característica de uma search collection, né? Então, crawlers, conversores e indexadores. Os indexadores, eles vão ser úteis para que a gente pegue aquele texto não estruturado, né, aquela informação não estruturada, e dê alguma estrutura que a gente possa usar, por exemplo, numa pesquisa, numa conexão de dados, que a gente vai ver daqui a pouco. E vamos olhar aqui os indexadores que foram definidos. Foram só 2. Less Modified e Revista Code. E usou um Fast Index, então ele vai pegar os outros indexadores também. Isso tudo aqui, então, já está pronto para ser buscado. Eu, efetivamente, peguei todos os arquivos que estavam definidos numa pasta, converti eles para um tipo que o Watson entende e indexei eles, criei índices. Então, quando você olhar a página do Ciência Hoje, essa página aqui, esse buscador aqui, ele já está sendo usado exatamente com essa Search Collection aqui, que é a engine dele que está por trás. Ele acessa a API do Watson e vamos procurar aqui, por exemplo, avião. Opa, eu acho que... Deixa eu ver aqui, deixa eu dar um refresh. Eu estava com essa página agora muito grande. Será que eu mexi na configuração? Não, tá aqui. Era só porque estava há muito tempo essa página carregada. Bom, ele então
achou avião em diversos textos, em diversas páginas. Lembra que o meu conteúdo lá dentro do servidor estava definido em páginas, e com base no que o Watson converteu, crawlou, converteu, indexou, ele achou porque o avião consegue voar na Ciência Hoje Criança, edição 172, na página 20, etc, etc, etc. Todos os resultados com o avião. Beleza. Essa daqui é um projeto que já está em produção, como vocês podem ver, esse link é público, cienciahoje.periodic.campus.gov.br, e é o uso assim, mais básico que a gente tem com o Watson Explorer no portal hoje. Tá? Aí você diz, beleza, bem simples realmente, até aí. Vamos ver alguma coisa mais interessante do que o Watson é capaz de fazer. Opa, deixa eu virar aqui. Beleza. Vou falar então de um outro projeto, de contratos e autorizações, que a gente está trabalhando. Primeiramente, como eu falei, uma Search Collection ela tem 3 processos, componentes essenciais, que seriam de crawling, conversão e indexação, como a gente viu ali na Ciência Hoje. A gente também pode dar ao nome desses processos de ingestão, né? O Watson está ingerindo aquele conteúdo. E aí, não foi exatamente o que aconteceu dentro da Search Collection do Ciência Hoje, a gente não teve tanto enriquecimento de dados, mas a gente pode, de fato, organizar e enriquecer os conjuntos de dados estruturados. No caso das Search Collections de contratos, o que acontece? A gente, de forma similar ao Ciência Hoje, tem os contratos dentro de um sistema de arquivo do portal, e que eles estão todos em PDF. Esses estão em PDF mesmo. E aí o grande problema de PDF é que ele é um arquivo, na verdade, para impressão. Impressão e visualização, não necessariamente para um computador ler. Né? Então, ele é quase como se fosse uma imagem. Não exatamente porque você ainda pode selecionar o conteúdo, mas o conteúdo não necessariamente está conectado ou concatenado, como está mostrando na tela. Então, a gente usa um conversor personalizado. Isso é algo que o Watson permite, além daqueles XSLs ou outros conversores que a gente pode fazer lá, a gente pode chamar um processo dentro da máquina do Watson. No caso, você pode chamar um Python, por exemplo, pode chamar um Java, em que o Python recebe o que o crawler pegou e devolve alguma coisa que nenhum passo de conversão faz. Recebe alguma coisa e transforma em alguma outra coisa. No caso, a gente pega os PDFs dos contratos e ler as tabelas para transformar em data frame, para transformar em um XML. Python tem várias bibliotecas que leem bem até tabelas de documentos, especialmente PDF, e esse é o caso. Ele faz esse passo de conversão. Em seguida, ele transforma essas tabelas e documentos virtuais em um processo parecido como a gente viu do Ciência Hoje. E, por fim, indexa. Só que qual é o problema disso? A gente não precisa só buscar o que está ali dentro do contrato. A gente precisava ver, na verdade, a gente precisava do Watson para ele descobrir que instituições estão determinadas para que periódicos. Ou seja, ele precisa descobrir exatamente os pacotes que pertencem a cada instituição. E aí, a gente precisa então fazer um enriquecimento nesse dado que está sendo lido. Veja bem, a gente tem o Python ali, dentro do chamado pelo Watson, para transformar tudo em tabela e depois XML. Só que a gente, além desse XML, a gente precisa descobrir quais são as entidades que estão envolvidas nesse jogo, nesse contrato. A gente precisa saber, por exemplo, que quando aparecer ali o Universidade de Brasília, naquela tabelinha que a gente já viu, ou então aparecer o UNB, ou então, vamos dizer, em outro documento da inglês, University of Brasília, a gente precisa saber que elas são a mesma entidade. E mais, eu gostaria de também acrescentar que ela, de acordo com o meu banco de dados do portal, isso já é outra informação, tem o ID instituição 4. Ou então, quando eu vi o periódico ACM Transactions on Networking, ou ISSN 10636692, eu preciso saber que eles são a mesma entidade. Então, eu posso adicionar um passo de conversão entre esses dois caras para identificar essas entidades por meio de dicionários. Os dicionários, eles são... o Geraldo explicou isso bem, então, só resumindo, eles são estruturas de léxicos que têm uma relação de equivalência. Né? Dentro da gramática da língua portuguesa, a gente sabe que um dicionário é ali uma lista de sinônimos, é um livro que traz uma lista de sinônimos com determinada palavra. Aqui, em vez de sinônimos, a gente tem relação de equivalência. Então, Universidade de Brasília é a mesma coisa que o UNB, para mim, é a mesma coisa que University of Brasília e é a mesma coisa que o Univ of Brasília. E, além disso, todos esses léxicos,
eles têm um ID instituição igual a 4. De mesma forma, a ACM Transactions Networking também é a mesma coisa de I3E/ACM Transactions, etc, etc. E eles também têm um códigozinho, Object ID e tal. Essas informações extras eu posso trazer no dicionário e mais. Eu posso transferir para o meu XML que está saindo do Python sob forma de anotações. Anotações são bem como o termo fala, são pequenas tags que você põe no texto, ou no conteúdo não estruturado, no caso o texto, que identificam alguma coisa ali de interesse. No caso, eu vou dizer que quando tiver o nível Brás, ou o nível Brasília, vou botar ID instituição, ou então instituição, cujo ID é igual a 4. E isso daí é bem interessante porque eu posso pegar um XSL para extrair essas anotações que eu pus no passo de conversão, usando esses dicionários, e aí indexar o meu texto de acordo com as ocorrências. Aí as possibilidades são infinitas, o que eu posso fazer uma vez que eu já tenho identificado as entidades ali no meu dado não estruturado. Uma vez que eu tenho tudo isso, então, crawleado, convertido, indexado, de acordo com os conversores que eu defini, eu posso passar para uma próxima aplicação que está dentro do nosso pacote contratado, que é o App Builder. O App Builder vai, então, pegar as Search Collections e interpretá-las como se fossem entidades, em que cada um dos índices vai ser um atributo do dado que foi ali registrado, que foi crawleado e ingerido pelo Watson. Eu gostaria de... Deixa eu ver qual é o próximo slide. Tá. Tendo então, essas entidades definidas, eu posso, então, criar grandes cadeias de dados pegando diferentes Search Collections. A Search Collection, sob forma de entidade, tem os seus atributos. E os atributos podem ter anotações resultantes do meu enriquecimento. Por exemplo, eu vou ter uma Search Collection das IEs conhecidas no portal. Junto com elas, eu vou trazer um ID pessoa, porque eu tenho um mapeamento dentro do meu banco de dados que diz qual é o ID pessoa ligado àquela instituição de ensino, né? Eu vou ter nos meus contratos, resultante também do meu enriquecimento, o ID instituição que está sendo referenciado ali no pacote. E aí eu posso ligar essas duas entidades para formar grandes cadeias de dados. E aí, com base nisso, eu posso, então, buscar uma informação muito mais rica, que vai muito além da Search Collection, por exemplo, do Ciência Hoje, que é uma Search Collection sozinha. Eu posso juntar várias Search Collections, como se fossem, por exemplo, tabelas de banco, entre aspas, né? Posso criar joins entre elas, se a gente interpretar como tabelas de banco, para, então, fazer perguntas ao Watson como: o discente Cássio Couto, que está ligado ao programa informática, que está ligado ao NB, acessa que periódicos do portal? Isso, com essas grandes cadeias de dados, a gente, então, está trabalhando na construção da base dos autores nacionais. Veja bem, a gente tem, por exemplo, as dissertações e teses vindas do Sucupira, em que nelas há referências. A gente também tem acesso ao Lattes, a gente tem acesso aos currículos Lattes sob forma de XML com todas as produções dos nossos pesquisadores brasileiros. E a gente tem, obviamente, os artigos indexados no portal. A gente, então, quer criar grandes cadeias de informação que linkem e que identifiquem que essa pesquisadora, ela fez essa produção e essa produção apareceu dentro dessa tese. Ela foi consolidada dentro dessa dissertação, perdão. E, então, houve como se fosse um círculo completo. Aquilo que o aluno acessou no portal foi consolidado na dissertação dele e foi produção nacional, foi resultado de uma pesquisadora brasileira. Como é que a gente pensou em fazer isso? Como é que a gente está desenvolvendo isso? A gente tem o índice do portal, em que tem os artigos, tem todo o conteúdo contratado, o que o portal fornece. A gente tem, então, dicionários que vêm do Lattes da pesquisadora. A Célia, por exemplo, ela informou no Lattes dela que o nome dela pode ser escrito de várias formas. Pode ser Halia, Célia Guedini, ou Halia CG. Então, a gente vai criar termos equivalentes a Célia Guedini e Halia, que seja todos esses que ela informou.
A seguir, a gente, então, vai a uma outra estrutura, que eu não cheguei a entrar em detalhes, que são os anotadores. Não, perdão, eu falei sim, os anotadores dentro do texto, não. A gente tem das bases do Sucupira, que a Célia, ela é docente de 2 programas da UNB, de 3 programas da UNB, e a gente pode fornecer quais são os códigos relacionados a esses programas. E aí, a gente pode, por meio da identificação da referência da tese, identificar que aquela autora que apareceu dentro da referência da tese, por ela ter os seguintes anotadores relacionados à pesquisa dela e ao currículo dela, a gente então pode concluir que ela faz parte da base de autores nacionais. E assim construir uma ideia de quantos artigos, quantas produções, quantos recursos eletrônicos estão no portal de periódicos que foram feitos por autores nacionais. E aí abrir um leque de perguntas que a gente pode fazer a essa base. Por exemplo, esse artigo aqui que eu paguei para ter acesso, será que ele não deveria ser, por direito, já um conteúdo gratuito para o portal de periódicos, uma vez que, de repente, o autor desse artigo ele teve fundos públicos para poder fazer essa produção durante, por exemplo, o mestrado, o doutorado ou o estágio sênior dele, e assim por diante. Outro desafio que a gente tem com esse conhecimento, com essa técnica, seria o de analisar as bibliografias dentro das emendas dos programas, e aí esse é um desafio um pouco maior, porque se já em dissertações e teses eu tenho assim, tudo bem, gente que respeita a BNT, ou APA-like, ou Harvard, ou qualquer outro tipo de referência, e gente que também não necessariamente respeita, ou não é muito fácil de pegar ali dentro dessa referência de dissertação dessa pessoa, dentro da disciplina, então, de ementa, vem tudo, vem de qualquer forma citado o que vai ser usado ali naquela disciplina. E a gente queria saber, será que o portal atende? Qual a porcentagem das referências de disciplinas que o portal atende? Outro desafio é pegar dentro das teses e produções nacionais o que está sendo mais utilizado, mais consolidado em outras produções nacionais. Então, vamos dizer, eu assino aqui um periódico super caro, que tem os artigos XYZ, e eu vejo que esses artigos XYZ estão sendo muito usados em teses a partir de 2020, vamos dizer. Então, a gente pode justificar o preço desse periódico caro, desse contrato caro, porque ele de fato está sendo acessado, a gente tem estatísticas de acesso, e também, além disso, para corroborar essa justificativa, a gente consegue identificar ele sendo usado em diversas teses, e com uma certa recência, 2020, 2019, 2020. Agora, por exemplo, se a gente tem um outro periódico que está ali sendo contratado há muitos anos, e a gente não tem certeza se ele é relevante realmente para o público de pesquisadores brasileiros, a gente pode verificar, onde é que ele está sendo referenciado aqui? É claro, você pode dizer, Cássio, ele não está sendo referenciado hoje, mas ele pode ser referenciado daqui a algum tempo. Mas você concorda que, efetivamente, ele não está sendo referenciado até agora? Então, assim, isso é um ponto a menos para ele. No momento que a gente precise, de repente, aumentar um contrato e tentar diminuir outro, isso daí pode ser um ponto justificativo importante. Bom, eu, então, gostaria só de mostrar, no final, o que a gente tem em mente dentro de Search Collections e seus desdobramentos. Assim, a gente é bastante ambicioso, tendo em noção aquela primeira imagem que eu mostrei entre o sistema de gestão, as instituições, o conteúdo digital, e o que a gente pretende ainda linkar dentro do domínio do portal de periódicos. Então, a gente já tem acesso ao Lattes, a gente já está fazendo alguns experimentos com os discentes e docentes ligados às instituições para tirar as produções intelectuais e aí construir essa base de autores nacionais comparando com o conteúdo. A gente também quer
saber se a gente consegue linkar o conteúdo digital ao Qualys, usando o Watson, e outros indexadores de conteúdo. Aí entra o Microsoft Academic Graph e outros experimentos que a gente está fazendo. Áreas de conhecimento, áreas de avaliação, obviamente. E as teses, que também são muito procuradas dentro do portal de periódicos, né? Apesar de serem indexados no Supira, é muito comum que as pessoas queiram, além do conteúdo do portal, também explorar o conteúdo que está sendo fornecido em teses dentro do Sucupira por meio do portal. Então, só para concluir, atualmente em produção a gente tem o Ciência Hoje, que a gente viu. Em homologação, a gente está fazendo alguns experimentos e ajustes. A gente tem os indexadores de conteúdo, o MAG, o Cielo e o Core. E em desenvolvimento, essa leitura automática de contratos e autorizações, atrelado a um outro sistema que a gente está desenvolvendo para substituir o AdminP, que é chamado Episteme. O sistema de autorização de acesso, em substituição tanto ao AdminP e coordenado com o EasyProx. O EasyProx é um sistema que a gente usa para que os pesquisadores dentro de uma rede acadêmica consigam acessar o conteúdo sem necessariamente passar pelo buscador do portal, e a base de autores nacionais, que eu expliquei bastante nessa apresentação. Bom, eu falei bastante, e é isso que eu tenho para apresentar para vocês. Se quiserem olhar mais algumas Search Collections, algumas coisas que eu falei aqui dentro do dicionário, a gente pode abrir agora para perguntas, acredito. Deixa eu ver que horas são. 5h43, está tranquilo o tempo. Bom, e é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Obrigado, pessoal. Parabéns aí, Cássio. E agora vou abrir aqui para quem quiser, né? Perguntar aí para o Cássio, fica à vontade, né, gente? Fica aí, o Cássio está aí disponível. Se quiser ver também mais alguma coisa, como o Cássio já se predispôs aí, se tiver alguma dúvida, tiver verificado alguma dúvida aí, algum esclarecimento. Está aberto o microfone, só abrir e perguntar. Se também Roger, Ricardo, Darwin, que acho que estão aqui na apresentação, quiserem acrescentar alguma coisa ou me corrigir algum termo que eu falei equivocadamente, por favor. Sim, claro, perfeito. Eu queria, já que ninguém está perguntando, acho que algumas pessoas fizeram o curso com a gente do portal, né? A gente deu alguns cursos para mexer com o Watson, né? E aí, só que nos cursos a gente ainda não tinha muitos projetos prontos, então a gente nem chegou a tocar nesses projetos. E eu queria saber se ficou um pouco mais claro o uso do Watson, ou se não ficou tão claro assim, com base no que eu falei aqui dentro dos projetos do portal. Acho que você, Jean, fez, né? Não sei se o Harrison tinha feito, apesar de Harrison estar aqui. Não sei se o Thiago tinha feito também, o Adeline. O Harrison fez com a gente a primeira turma, né? Foi lá com foi. o Leonardo Couto. Acho que também o Tec também fez, aí que também fez, né? E o pessoal que está aqui presente já fizeram também o curso. Isso é até bom, né? Já não é do zero, né? Já sabe que tem alguma base, pelo menos, para... O Cássio não mencionou, mas a gente também tentou fazer um classificador que a gente deve voltar a fazer para classificar os periódicos nas áreas de conhecimento. Eu até conversei com o consultor de lá, ele acha que é porque a gente usou o termo em inglês para a descrição de um periódico em inglês e a área do conhecimento em português. Ele acha que não funciona. Teríamos que traduzir a área para inglês e fazer esse classificador de novo. É outro projeto que a gente tem que ainda tem que voltar para a nossa fila. O Ricardo ele comentou aqui no chat que mostraria só o Watson API. É bem legal, busca como ficou e mostrar as limitações que estamos trabalhando nas facetas. Qual que é mesmo o link, Ricardo? Por gentileza, você pode botar no chat? É verdade, também eu não mencionei isso. O Watson API. Capsule.br também. Capsule.br, tá. Vejamos. O Watson API, assim, .br. O Watson API foi mais um dos nossos projetos, na verdade eu não falei mesmo nele, e que a gente, aqui, buscador, já conseguiu juntar
Vai ter que ir de novo, né, Ricardo? Tinha um pequeno bug. A gente já conseguiu juntar alguns indexadores de conteúdo, bem como o conteúdo das teses, que a gente tem acesso à base, né, para fazer a busca dentro desse conteúdo, né, no conteúdo de várias search collections. Outra coisa que também podia mostrar, enquanto está carregando aqui, foi o toyzinho que a gente fez. A gente fez tipo uma prova de conceito. Pode ser um pouco. R 83 dentro do App Builder, né, tipo, dentro daquela outra solução em que a gente pega seus collections e transforma em entidades, para o WRNP do ano passado, que foi lá em Gramado. Deixa eu ver se aqui vai. Tá rodando a engine dessa collection, Ricardo? Sabe me dizer? Tô olhando aqui. Assim, essa não, mesmo. Desculpa, não entendi. É a aparição. Ah, deixa eu ver aí, tá. A gente fez demonstração, né? Sim, efeito de demonstração. A gente fez uma pequena cadeia com parte desse projeto aqui. A gente chegou a pegar o sistema de gestão do portal de periódicos, conteúdo digital, parte, e as instituições, e colocou dentro do Watson, né, para indexar, para a gente ter uma visualização do que os programas, do que as instituições acessam, quais são os grupos de acesso que elas têm, né, tipo, dentro daquela ideia de pacote, né, no portal. Então a gente consegue enxergar aqui, por exemplo, a UNB. A UNB, ela tem essa série de programas e esses grupos de acesso estão carregando aqui. Então, eles são capazes de acessar todos esses pacotes, né, dentro desses contratos. E aí, aqui dentro de um contrato, vamos dizer, da BO1, eles vão acessar esses periódicos. Isso parece ser besta, mas na verdade isso aqui é muito importante, porque toda essa junção, essa conexão, ela não é feita de forma automática, totalmente automática. Além disso, esse acesso ao periódico em si, ele é feito já pelo Primo, que é aquele sistema externo ao nosso. E quando a gente traz essa cadeia de informações para dentro do Watson, a gente está tendo controle sobre cada ponto sendo ligado. Então a gente consegue fazer aquela pergunta, né? O que o Cássio, que faz parte do programa de informática da UNB, ele consegue acessar de periódicos, dentro da BioOne, no caso. Aí tá aqui a lista. E aí, para a gente conectar os indexadores, é mais um passo, mais uma search collection, que vai dizer, olha, dentro da acta ornitológica, você vai ter os seguintes artigos. Cássio consegue acessar esses artigos. E aí, com base nisso, a gente consegue abrir aquele leque que eu falei, né? A tese, a dissertação do Cássio, ele tem que referências. E aí, quais foram os periódicos que ele teve acesso durante o período de mestrado dele? Aí sim a gente consegue fazer esses blocos de montagem com base nessa conexão simples entre vários sistemas que não existe hoje, que é uma coisa que é bastante complicada para a gente, né? E aqui eu tinha feito também essas páginas para mostrar quais são as instituições que são equivalentes à UNB dentro desse pacote. Enfim, tinha toda essa programação aqui. Aqui eu não consegui mostrar. Depois posso mostrar para vocês se for o caso. Deixa eu tentar dar um refresh na página. Você conseguiu do seu lado, Roger, acessar essa API? Não consegui. Deve estar com algum problema. Como está em desenvolvimento, né, pessoal? A gente nunca garante que vai funcionar na hora que a gente vai apresentar. Mas tudo bem. Bom, durante esse meio tempo, surgiu alguma dúvida, pessoal? Alguma observação? Algo que vocês queiram comentar? Oi, Cássio. Miguel. Oi, Miguel, tudo jóia? Beleza.
Cássio, assim, muita coisa aí que vocês estão falando é muita novidade para mim e tal. E algumas coisas, de repente, eu posso até perguntar e ser muito óbvio, mas Não, vamos lá. fica à vontade, por favor. Você mostrou ali uma tela que tinha lá o cruzamento lá entre a UNB, o LATS e o Scopus. E também você falou lá do identificador lá da UNB, o 4, né, no caso. Vocês não estão trabalhando com os identificadores persistentes, não? Tipo o ID LATS, ou então o identificador para organização, para a instituição, que tem o ROR, tem o GRID? Ainda não, Miguel. A gente está trabalhando só com os identificadores que a gente tem dentro da CAPS, dentro do banco da CAPS mesmo, tipo corporativo, e o nosso corporativo, né, o nosso banco principal, que fica dentro da aplicação do portal de periódicos mesmo, para poder fazer esse trabalho. A gente tem, por debaixo dos panos, obviamente, o ID LATS, por exemplo, da Célio, né? A gente pega também do corporativo da CAPS, lá dentro do Sucupira isso tem. Mas a gente não trabalha ainda com esses identificadores permanentes, que é uma coisa que a gente, sim, também pode agregar aqui e possivelmente vai fazer isso no futuro, né? Pode falar, Roger. Não, eu só complementar, Miguel, é que a gente trabalha com os contratos. O nosso insumo inicial é um contrato realizado. E depois a gente trabalha com as informações que as instituições, que os editores nos passam. Então, tem muita nomenclatura que vem fora do sistema, né? Eles mandam para a gente o acesso a uma planilha de estatística de acesso. Então, olha, esse aqui é como as universidades, como eles, editores, denominam, não é como a gente coloca em sistema, eles passam isso para a gente. O nosso desafio é sempre assim, fazer essa transcrição com 100 editores mais ou menos diferentes, a gente tem uma centena de editores, e cada editor pode colocar o seu código e nome da instituição. Então, esse desafio é trabalhar com uma centena de editores que pegam 400 instituições e cada um pode ter um nome diferente. A gente poderia, num cenário péssimo, ter o produto cartesiano de 400 por 100, que seriam 40 mil instituições distintas. Não é tudo isso, tá? É menos, talvez umas 2.000, 3.000 denominações diferentes para as instituições que a gente trabalha. Umas 4, 5 mil. Isso é verdade. O Roger tocou num ponto até que eu não falei na apresentação. A gente tem esse problema realmente, Miguel, dentro do portal, de qualidade de dados, por conta dessas variações que a gente encontra por causa do editor, né? A gente tem, acho que até alguns problemas de distribuição por causa dessas variações. Não está atualizado no editor e está atualizado para a gente. E aí é meio que um trabalho de data quality / unificação. Não, acho que é interessante mostrar que, como essa diversidade de dados, o Watson é uma ferramenta boa para a gente tratar com essa diversidade de dados. Tá? A gente, ao invés de pensar em normalizar, porque a gente não tem influência sobre o sistema do editor, cada editor tem o seu sistema, então a gente vai receber esses dados heterogêneos mesmo. Tá? Então o Watson é uma ferramenta interessante para a gente homogeneizar esses dados. Joia. Mas pessoal, algum ponto também que não ficou muito claro na apresentação, podem falar, eu posso também revisar alguma parte. Ou se não, também tem aqui o meu e-mail, caso alguém queira depois falar comigo ou com o Roger, com a equipe. Estamos aqui disponíveis também para tirar dúvidas do Watson. Caso alguém tenha uma dúvida depois pensando no banho, digerindo um pouco as informações. Mas espero que tenha sido um bom paralelo entre o que o Geraldo tinha apresentado semana passada e o que eu apresentei agora, mostrando mais ou menos como é que é a nossa parte. Assim, certas coisas o Geraldo falou na semana passada, até o Ed tinha perguntado, né, sobre ontologias. Isso é algo que a gente ainda não usa dentro dos nossos projetos, é algo bem avançado, até que tem vários exemplos dentro da documentação do Watson, mas que a gente ainda não usa necessariamente dentro dos nossos projetos. Creio que é isso. Bom, pessoal, se ninguém tem mais dúvidas, eu acho que é isso, né, pessoal? Alguém
Agora, hein? Ele se manifesta agora ou e-mail pro Cássio, ou pro Roger aí. Então, mais uma vez, Cássio, Roger, pessoal aí, muito obrigado pelas informações, né? Pela explanação aí, Cássio. E qualquer coisa a gente vai se comunicando. Desde já agradeço mais uma vez, né? Em nome do debate aqui, do time debate. Eu que agradeço o espaço, pessoal. Eu agradeço a paciência de todos e, novamente, estamos aí à disposição para conversar mais. Vou por aqui a gravação, tá? Só para não ficar tão grande.